sinto feliz em ajudar as pessoas. Fiquei muito conhecido pela venda, vendia muito ali. Qual decisão mais audaciosa que você teve que tomar e que parecia até uma loucura ter tomado essa decisão? Depois disso, a empresa decolou. Eu não trabalho por salário. Teve algum momento que você quis desistir? Esse moleque aí sem futuro. Não, esse moleque aí não vai dar certo, não. Não tinha base, né? Ia faltar sabedoria, ia faltar cultura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast O Plano Mestre, onde Deus é o gestor do seu negócio. Mas antes de continuar assistindo, por favor se inscreva no nosso canal, dê um like para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas como você. Hoje temos a presença do Fernando Garcia. Ele é empresário, ele é pai, ele é um sonhador e que conseguiu colocar o trabalho como seu propósito. Bom, hoje nós falaremos sobre trabalho pesado, decisões difíceis e, claro, muita fé. Bom, vamos lá, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite que foi aceito por você. E eu começo com uma pergunta muito simples, né? Que você nos explicasse quem é Fernando Garcia. Muito bacana. Primeiramente, eu quero agradecer ao Adilson, ao Aguinaldo, né, pelo convite. E fiquei honrado em receber esse convite e prontamente se identifiquei com o assunto e quis atender e também para colocar coisas que a gente sonha para que mais pessoas possam também sonhar e acreditar no sonho que é possível. Então, o Fernando é um simples sonhador, é uma pessoa que veio de família muito humilde, mas que se dedicou bastante, procurou coisas certas, com muita fé, com dedicação e deu certo. Na minha carreira tive alguns desafios, mas conheci muitas pessoas boas também que me colocaram até onde eu cheguei até hoje. Mas o Fernando é isso, é um sonhador, um propósito, pessoa que não desiste, pessoa que sonha, que todo ser humano é capaz de alcançar o seu sonho, com muita fé. Sou cristão, acredito na palavra, acredito em Deus. Estou aqui para dar o meu melhor para vocês. Maravilha. Fernando, a gente sempre fala de clique, né? Aquele Sim, momento sim. que a chave vira na nossa vida, né? E na sua vida também houve esse momento, né? Sim, sim. Mas esse momento, ele partiu de um momento de dificuldade, de desespero. E uma frase que a gente estava até conversando um pouco sobre ela, né? Ninguém viria te salvar. Foi esse momento que houve esse clique? Exatamente. Eu vou contar um pouco da minha história, né? Se vocês me permitem. Por favor. Então, eu sou filho da dona Cleusa, do seu Nivaldo. Minha mãe cozinheira, meu pai pedreiro. E aos 15 anos, eu já me senti um homem, né? Só que nessa fase, meu pai e minha mãe, infelizmente, se separaram. Meu pai foi embora para Curitiba e eu fiquei em Rolândia. E algum tempo passou e eu já me senti o homem da casa, querendo ser responsável para poder proteger minha família, minha mãe, meus irmãos mais novos, né? E eu fui me aventurar, né, para ser pedreiro, servente de pedreiro. Uau. Então, trabalhei na construção civil por alguns anos, né? Me dediquei, aprendi a fazer serviço que até hoje eu sei fazer. Trabalhei também como vendedor de livros na rua. Trabalhei também em lojas de compra e venda, né? Trabalhei em algumas lojas aqui na empresa, aqui em Rolândia, né? Nas empresas de Rolândia. E essa palavra que você disse que ninguém ia me salvar. Eu percebi que, assim, se eu não se esforçasse mais do que o normal, eu iria rodar no mesmo caminho. Eu vi amigos meus que saíam do serviço, ia para balada, bebia, e no outro dia não tinha dinheiro. Eu falei, não é isso que eu quero para mim, não. Eu sempre fazia mais do que era para mim fazer. Ou seja, era para mim fazer 8 horas, eu fazia 10. Eu queria ser um cara que fazia mais, entregava mais, mesmo ganhando menos. Por quê? Eu sabia que quem mais treina, quem mais faz, é o que mais se destaca, né? E nesse indas e vindas, né? Eu fui muito para Curitiba também, atrás do meu pai, atrás de serviço de servente de pedreiro, que em Rolândia estava mais complicado. Eu fui embora da casa da minha mãe, eu tinha 15 anos, né?
Morei sozinho em Curitiba, graças a Deus conheci pessoas maravilhosas, guiado por Deus, que me amparou, me ajudou, me deu um suporte. Eu tenho muita sorte, graças ao bom Deus, que eu tenho um bom coração, acho que Deus sabe disso, né? E abriu muitas portas. E nessas indas e vindas de Rolândia para Curitiba, eu passeando ali pelo Domingos Neves ali, conheci minha esposa. Eu tinha 19 e ela tinha 15. E depois ali, então, eu nunca mais fui embora para Curitiba. Então, eu, desde os 19 para 20 anos, conheci minha esposa, namoramos, casamos. E depois de um tempo já tivemos um filho gêmeos, né? Ah, gêmeos. Gêmeos. Cauã e Cauane. Eu tenho um outro filho que chama Juan também, que é de outra pessoa, né? Outra mãe. Mas então eu tô com a Jaqueline já faz 23 anos. Essa foi a pessoa que me ajudou bastante. Tanto ela quanto os pais delas, a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa assim que eu posso se orgulhar de falar dela, porque é uma pessoa que me ajudou muito, ajuda qualquer pessoa sem saber quem é. Então eu venho de uma linhagem muito forte de compaixão. Eu tenho até hoje. Então, às vezes, eu me sinto feliz em ajudar as pessoas, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa estruturada, nós temos lá entre 75 e 80 funcionários, né? Que entre eles tem pessoas que estão desde o primeiro dia que eu abri a fábrica, está comigo até hoje, né? Nossa. Então, tem pessoas que estão há 11 anos, a empresa tem 11 anos, está 11 anos. Recapitulando um pouco da história, então eu vindo de Curitiba, conheci minha esposa, casamos, morei no fundo da sogra por algum tempo até se estabelecer, né? Arrumei um serviço na Dori. Meus filhos, a mulher estava grávida, né? Então era gêmeos ainda, fiquei mais surpreso ainda. Qualquer susto não é, né? Com 20 anos de idade, mas eu nunca me senti assim, desesperado. Eu sabia que se eu não se virasse, ninguém ia me salvar. Então, claro, me espelhei nos conselhos da minha mãe, se apegava muito a Deus. Apesar de eu não estar muito frequentando a igreja, mas eu leio a Bíblia, sei da palavra, sei o que é certo, o que é errado. Gosto muito da família tradicional, né? E foi indo. Trabalhei na Dori por alguns anos e numa oportunidade eu comecei a trabalhar nas lojas do centro de Rolândia. Aí, trabalhando ali nas lojas da Aron, depois fui para a Salfer. A Salfer era um espetáculo quando chegou em Rolândia, aquela loja da Abelhinha ali, que é tudo iluminada, cheio de eletrodoméstico. E eu, muito curioso, eu se especializei muito em celular e em TV de LED plasma, né? Na época. Na época era plasma. E fiquei muito conhecido pela venda, vendia muito ali. Nessas vendas, eu fui atender um senhor. Esse senhor chegou e falou: tudo bem, eu queria comprar uma TV. Qual que o senhor quer? Eu quero essa TV assim, assim, assado. Eu tenho essa, mas para te atender, essa aqui já vai com HDMI, já vai cabo RGB, vai com um monte de cabo aí que você vai usar, com notebook, com vários equipamentos. Na época tinha muito DVD, né? Sim. É isso que eu quero. Daí eu conversando com ele, fiquei uma meia horinha conversando com ele ali, já levou mais uns aparelhos, ele falou assim: mas eu quero 10 televisões. Ô, louco! Aí eu falei assim: você quer 10, né? Uma já estava bom. 10? 10, eu falei assim: eu tenho as 10 a pronta entrega. A única loja aqui da cidade que tem a pronta entrega é nós, e nós tínhamos. Ele comprou. Depois eu fui entender por que ele queria 10. Ele estava fazendo uma promoção, ia ser de promoção, né? Ele ia passar para os funcionários, melhores gestores, né? Olha. E foi essa pessoa que depois de uns 15 dias me ligou, eu deixei um cartão para ele, falei: o que você precisar, instalação, se você quiser bater um papo, se você quiser comprar outra TV, ou celular, tô Função aqui do pra te vendedor, atender. né? Poxa vida. Meu celular tá aqui, na época não tinha nem WhatsApp, na época era SMS ainda, né? Ou ligação. Aí passou uns 15 dias, ele me ligou: Fernando, tudo bem? Aqui é o fulano, tal. Como que você tá? Tô bem, e você? Eu gostaria de falar com você. Você consegue falar comigo que dia? Eu falei: eu só consigo falar para você depois das 6 ou na hora do almoço, que é a única hora que eu tenho vaga, né? Sim, disponível. Ele falou: você consegue vir agora? E eram umas 9 horas da manhã. Eu falei: não consigo, que eu tô na loja. Ele falou: conversa com o seu gerente aí e vem aqui falar comigo. Poxa. Aí eu conversei com o Edmilson, era um gerente, muito gente boa também, viu? Que era parceirão também, por isso que eu te falei, eu não tinha hora para sair, eu tinha hora para entrar na empresa. Certo. Então,
Às vezes caminhão descarregava caminhão, descarregava sofá, então não tinha. Era uma parceria mesmo e ganhava dinheiro. Aí cheguei, fui lá, conversei com o rapaz, com o dono da empresa, né, onde eu tinha vendido as 10 TV. Ele falou assim, ó, a primeira palavra que ele falou para mim, quanto você ganha? Eu falei, mas aí, né, é chato falar isso aí, né, porque... Depende, o mês que eu vendo 10 televisão ou o mês que eu não vendo 10 TV? Aí ele falou assim, não, fala para mim quanto você ganha. Na época era um salarão, eu ganhava R$1.800. Certo. Era bom na época, né? Eu falei, cara, ganho R$1.800. Você ganha bem, né? Eu falei, dá para sobreviver, né? Dá, tô evoluindo. Daí ele falou assim, eu vou fazer uma proposta para você. Vem trabalhar para mim. Eu falei, eu não posso, tenho 2 filhos pequenos e não posso sair da empresa, aqui já está estabilidade. Ele falou assim, eu vou te pagar R$3.000 por 12 meses. Se você não quiser trabalhar mais comigo, depois de 12 meses, aí você pode, né? Aí já brilhou os olhos, né? Poxa, quase dobrou. Então foi muito bacana as coisas que vêm acontecendo. Aí eu fui trabalhar com ele, trabalhei com ele uns 4 anos e ganhei muito dinheiro, esses R$3.000 aí. Nunca ganhei 3 mil, sempre ganhei a mais, né? Desde o primeiro mês. Mas você foi trabalhar com qual função? Aí eu fui trabalhar como vendedor. Como vendedor? Vendedor. Aí o que acontece? E a empresa era muito boa, era uma empresa de equipamento igual eu fabrico hoje, né? Então ele me ensinou todos os caminhos. Eu na época não tinha nunca nem andado de avião. Aí eu rodei, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Manaus, Ceará, fomos para o Rio Grande do Sul. Rodamos o Brasil aí, né? E aprendi, além de vender, aprendi como funciona o equipamento, como fazer, tudo certinho. Aí, nessa caminhada, eu me formei em Direito. Como vamos dizer assim, por... A minha sogra, né? A minha sogra é policial militar e meu sogro é policial militar. Ela era advogada, formada em Direito, e minha esposa também virou policial militar depois de um tempo, né? Então, minha esposa trabalhou por 16 anos na polícia também. E eu me formei em Direito. Nessa caminhada que eu estava há 4, 5 anos nessa empresa, que ele me convidou, eu me formei em Direito, cheguei para ele e falei, eu me formei em Direito e meu sonho era ser advogado. Ele falou, Fernando, parabéns, cara. Nossa, que massa, é muito gente, legal demais, eu vou te apoiar em que você quiser. Se você tirar a sua OAB, vem trabalhar para a empresa que eu te pago um fixo aqui. E você trabalha conosco aqui. Falei, tá bom. Aí eu peguei e saí da empresa. Eu saí da empresa, fui trabalhar com ele, né? Fui trabalhar com a minha sogra na época no escritório. Só que eu não me identifiquei muito com o direito, sabe? Fiquei 1 ano e pouco ali, não me identifiquei muito, não. E tive uma proposta de outra empresa para o mesmo segmento. Também fui para essa empresa, trabalhei mais uns 2 anos. Só que eu vi que aquilo ali era assim, vamos dizer como que eu posso falar, não era aquilo que eu queria. Eu queria ser dono do meu próprio negócio. Eu já me sentia que eu tinha que prosperar a minha vida e trazer pessoas comigo para também prosperar. E eu vi que esses outros empresários eles eram meio engessados, eles pensavam mais neles, né? Então, se a empresa tem que crescer, o funcionário é só um número. Entendi. Então, foi assim, eu trabalhei com essa pessoa, conheci através da loja que eu trabalhava. Ele me convidou, me ensinou e eu aprendi, montei minha empresa. Fiz um empréstimo aí em cima da hora, assim, bem pequeno. Posso até falar, R$30 mil. Eu montei minha empresa hoje, posso te falar. R$30 mil foi o meu capital. Aí eu comprei, vendi, viajei. As pessoas acreditaram e hoje estamos há 11 anos trabalhando e desenvolvendo alguns equipamentos que só nós temos. Louvado seja Deus. Você fala de trabalho duro, né? E até hoje, então, sempre muito trabalho duro. Qual decisão mais audaciosa que você teve que tomar e que parecia até uma loucura ter tomado essa decisão? Algumas decisões que eu tomei que, assim, audaciosas, que eu até, assim, cara, será que vai dar certo? Foi na mudança, né? Na mudança da época que eu estava de vendas, mudar totalmente para um ambiente, vamos falar assim, jurídico, que eu não dominava muito, né? Claro. Então, o salário foi de X a 0, né? Então, graças a Deus eu tinha a esposa que trabalhava, então ela me deu muito suporte, mas a decisão foi sair vamos dizer assim, sair do conforto.
Sair do conforto. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Que, inclusive, já é um ato de empreendedor. Isso aí. Independente de qual seja o ramo, a atividade. Então, eu acho que foi essa, sair da zona de conforto e arriscar vamos dizer assim, um oceano azul, que eu acho que eu enxergava um oceano azul nessas possibilidades do que eu trabalhava, né? Então, eu via que o que eu trabalhava eu poderia fazer mais. Só que assim, sem muita experiência no empreendedorismo, você trabalhar de CLT é uma coisa, né? Você empreender e ter toda aquela responsabilidade nas suas costas de várias pessoas, várias famílias e honrar tudo que você tem que honrar ali é complicado. É um desafio. É um desafio. Fernando, a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 8, versículo 14, vai nos falar do momento em que Jesus foi na casa da sogra de Pedro e ela estava doente, estava acamada. E naquele momento Jesus a tocou, a levantou e ela começou a servi-lo. Talvez para ela era um momento de desespero, um momento que não ia dar nada certo. Talvez nessa época, né, a gente não sabe, mas certamente não tinha a questão da medicina como tem hoje. Talvez ela estava pensando até no último momento da sua vida, né? E ali Jesus veio e a levantou. É isso que eu gostaria de perguntar para você. Nesse período todo, nessa sua caminhada, teve algum momento que você quis desistir? Você falou, pô, não dá mais, acabou para mim. E o que você fez daí para poder superar talvez esse sentimento ou esse momento da sua vida? Existiu vários momentos, né? Existiram vários momentos que eu quis desistir. Uma delas foi financeiro. A primeira foi financeiro, porque trabalhar numa zona de conforto é muito mais fácil, né? Então você ter o seu salário dia 5 e o vale dia 20 é mais fácil, né? Eu tentei desistir logo no primeiro ano. O primeiro ano foi muito desafiador. Primeiro ano foi muito rápido. Eu decidi numa noite, no outro dia de manhã eu fui ali no Helder ali do Canaã. O Helder. Ele fez a primeira, ele e o Éder, né? Abriu a minha primeira empresa. Fui na imobiliária Casa Grande, aloquei um barracão pequeno, comprei as mercadorias tudo fiado. Olha, eu não tinha muito crédito, mas tinha um pouquinho ainda. Sim. Tinha credibilidade. Tinha credibilidade, mas uma coisa que chamou muita atenção, depois eu volto nesse trechinho, que quando eu saí dessa empresa que eu estava para montar a minha, eu cheguei num funcionário e falei assim, ó, estou saindo da empresa hoje e vou montar a minha empresa. Você quer vir comigo? Ele falou, tô indo agora. Ele também fez esse desafio comigo e hoje ele está comigo até hoje, né? Poxa. Hoje é meu encarregado lá, o nome dele é Fabrício, né? Então ele também acreditou em mim. Mas o que deu, na hora que deu, o que eu desisti, eu não quis desistir, assim, o que deu vontade de desistir foi isso, falta de dinheiro, falta de... Às vezes, o que aconteceu? Eu olhava o caminhão das transportadoras com a mercadoria que não era minha, ir para o meu cliente, né? Aí eu ligava para o cliente e falava, poxa, você não comprou de mim. Ah, Fernando, eu precisava de quantidade, você não tem ainda, tal. Eu desanimava, né? Porque eu não conseguia vender, às vezes vendia para cara ruim, o cara não pagava, ia chegando as contas e a gente... Falei, e agora? Aí, graças a Deus, nessas épocas, eu tinha um terreno ainda. Aí eu vendi o terreno, investi na empresa. E o que me dava força para retornar, falando depois disso, me dava força para retornar é as pessoas que acreditavam em mim. Então, eu era espelho para algumas pessoas já, sabe? Então, as pessoas vamos dizer assim, eu era a corda do poço para eles saírem. Então, eu não poderia desistir nem por eles, nem pela minha família, né? Então, a minha família dependia de mim, a minha mãe também já dependia de mim, a minha esposa, meus filhos e alguns funcionários que dependiam daquilo ali para poder sobreviver também. Então, eu tive alguns momentos de querer desistir, mas foi muito mais forte a fé que eu tinha que ia dar certo. Eu sempre... até hoje, né? Eu sempre faço uma oração antes de dormir e faço uma oração quando eu acordo. Peço para Deus que seja feita a vontade dele, que ilumine meus caminhos, que eu possa ser luz na vida das pessoas e se acontecer alguma coisa de errado que a gente possa solucionar dentro das possibilidades possíveis, né? E ao dormir também, agradeço o dia que a gente teve, pelo ar que a gente respira, pelas forças do braço que a gente tem também, né? Hoje eu li uma passagem de manhã que... Você é rico só de você poder ir ao banheiro sozinho.
Exatamente. Se você pode andar, se você pode abraçar, se você pode comer com a sua própria mão, isso é uma riqueza gigantesca, né? Então a gente, eu sou muito rico. Sim. E não é de dinheiro que eu estou falando, sabe? Então a minha vida é muito abençoada, quem me conhece sabe. Claro que a gente gosta de dinheiro, que também é bom, né? É justo? É justo, mas é muito mais que isso, né? É coisas que a gente quer fazer e deixar legado, quer deixar para frente, quer fazer estrutura, fazer base para daqui para frente as pessoas que seguiram com a gente também conseguir prosperar. É isso que a gente pensa. Fernando, é tão bonito a gente poder pegar no fio condutor da nossa vida, né? E perceber o plano de Deus. O nome do nosso podcast é o Plano Mestre, né? Deus é o gestor do seu negócio. Então você está trazendo para nós essa realidade, que você agora consegue pegar o fio condutor e entender que Deus estava ali no controle de tudo, né? Sim. Como Jesus esteve aqui no controle da vida da sogra de Pedro, né? Também estava no controle da sua vida. Então isso é muito bonito a gente perceber e a gente também poder acreditar, mesmo quando talvez a noite escura vem, né? Isso aí. Porque às vezes a noite escura vem, as dificuldades vêm, a tempestade vem, a falta de recurso, né? E aí a gente tem que acreditar, né? Esse é o Acreditar empresário. que dá para a gente poder superar aquele momento. Esse é o empresário. É todo dia uma batalha nova. Você falou que uma das formas que fez você não querer desistir ou voltar e continuar é porque existiam pessoas que acreditavam em você. E não tem como um empresário, um empreendedor, não ver responsável, Claro. né, dessas pessoas, desses colaboradores, porque ali é onde eles colocam a comida na mesa. Sim. Só que houveram pessoas que, ao contrário, desacreditaram em você, falaram, você está ficando louco, porque também existe isso e às vezes é até a nossa volta. Claro. Existiram muito disso? Olha, muito não, mas existiram, né? Você me falando, veio um flash na minha cabeça aqui, Bora falar. que quando eu casei com a minha esposa, algumas pessoas eram contra e outras a favor, né? Porque eles eram a filha de policiais e quem que é o Fernando não conhece. E ela era nova, porque Ela você... tinha 15 anos, Nova. né? Então era uma criança praticamente, né? Sim. Então, houve, né? Nessa época aí, eu vi pessoas do meio falar assim, esse moleque aí não sem futuro. Não, esse moleque aí não vai dar certo, não. Cuidado aí para não engravidar e abandonar, né? Vai ser mais uma mãe solteira. Isso que a gente escutava. Por incrível que pareça, dessas pessoas bateu nas minhas costas depois de um tempo e falou, eu sempre acreditei em você. Olha. Só que assim, eu sou um cara que eu não guardo mágoa, eu não tenho... Acredito assim, que a gente só dá o que a gente tem, né? Perfeito. A gente só dá aquilo que a gente tem. Existiram pessoas que eu ajudei muito depois da empresa. Ajudei. Como a gente, por exemplo, como eu não era empresário, a gente não quer crescer sozinho, né? Por exemplo, eu tinha amigos meu que eu queria ajudar o cara a comprar um carro, eu queria ajudar o cara a comprar uma casa. E como eu tinha um pouco mais de condições financeiras, para mim era simples, cara, vou comprar isso. E quantas vezes eu fiz, né? E não falo por querer ser grande, não, faço porque eu gosto, né? E vamos dizer que 95% dessas pessoas são gratas por isso e sempre estão do meu lado. Mas existiram pessoas que usaram dessa bondade para me prejudicar também, né? Existiram. Algumas pessoas que cresceu com a gente, trabalhou com a gente, construiu junto conosco, recebeu tudo que tinha que receber, saiu, foi para a justiça e colocar na justiça é um negócio que não é pelo dinheiro. Você fica tão chateado, fala, poxa, o cara comeu na minha casa, comeu do meu prato. E eu acho assim que é mais caráter mesmo, sabe? Já aconteceu, mas foi muito pouco. Graças a Deus, ali aquela indústria ali, eu faço até um convite para vocês dar uma visitada lá. Claro, vamos lá. Conhecer a empresa. É uma empresa que roda muito pouca pessoa. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de 2020 para cá, da pandemia, a gente éramos em 35 pessoas, hoje nós somos próximo de 80. E mudou pouca gente. Entrou gente, mas os velhos não saíram. Então, tem pessoas de 11 anos, 10 anos, 9 anos, 5 anos, 7 anos, então a rotatividade é muito pequena. Então eu acredito o que a gente está fazendo está certo, porque o pessoal tem ficado. Sim. E também, Fernando, a questão da liderança também, né? Isso. Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, é uma passagem que sempre me chama a atenção, sabe? No capítulo 3,
Diz que Jesus subiu no monte, ficou a noite toda rezando, e quando ele desceu, ele escolheu os que ele quis. Foram 12. Ele escolheu, e eu não escolheria quem Jesus escolheu. Pedro, né? Judas que o traiu, né? Mas Jesus foi esse mestre na liderança, né? Houve algum momento também na sua vida, como gestor, como líder, que você errou? Ah, sim, né? Eu teve um pouquinho antes da pandemia. Eu tinha um vendedor muito bom, né? Vendedor muito bom. Era um exímio vendedor, vendia mesmo. Então, por exemplo, em 2019, a gente não era a potência que hoje é. A gente estava engatinhando, né? Tinha aí 4 anos. E tinha um vendedor que era sensacional. E o sonho dele era ser gerente de vendas. Então, até então, a empresa não tinha uma cultura assim de setores, né? Porque eu era o Fernando que cuidava praticamente. Acho que todo empresário começa assim, né? É faturamento, carregamento financeiro, é fiscal, é venda, tudo, né? Só que chegou um momento que eu enxerguei nele que ele poderia ser um líder. E coloquei ele. E ele entrou e depois de um mês, mais ou menos assim, subiu para a cabeça. Entendi. Então ele não soube, as pessoas não respeitavam ele. Então eu estraguei, assim, eu tive esse erro de tirar ele da posição de vendedor E colocá-lo como ali. gerente. Como gerente ele, vamos falar, não servia para gerente, mas como vendedor ele era 100%. Então esse erro eu cometi também. Tentei voltar, mas daí já não consegui mais. Aí desligamos ele da empresa. Foi esse assim, um erro que eu me lembro, assim, por meio de E um cara que tá vindo bem. um cara que estava indo bem. Ô, Fernando, mas o que esse erro te ensinou? Sim. Ensinou para você algo que você carrega Ensinou. até hoje? Ensinou que a parceria e a confiança ela não se ganha rápido, né? Se constrói. Se constrói. Ela se constrói. Então, assim, eu olhei para os números, né? Eu olhei para os números, mas eu esqueci da essência. Como a pessoa tratava o ser humano, como a pessoa saía de um problema difícil. Porque hoje ser vendedor não é difícil. Hoje as pessoas estão gritando, eu quero comprar. Por exemplo, você resolve o meu problema. A venda é isso, resolve o meu problema que eu te pago, né? Então, por exemplo, ele era bom nisso. Porém, a que preço? Certo. Então, assim, para cuidar de pessoas é diferente. Você tem que, vamos falar assim, você tem que não pode nem para lá nem para cá, tem pessoas hoje que acordam com autoestima muito alta, outras chegam em depressão. Sim. Então você tem que ser meio que um psicólogo, né? Você tem que eu costumo dizer que eu tenho esse dom de entender que as pessoas precisam às vezes de um abraço, de uma falar, "Ô, como você está?" Interessante isso. Hoje, quem me conhece, o Nicolas trabalha com nós ali, que está ali, eu conheço todos os funcionários pelo nome. Então, alguns funcionários, é até legal de falar, alguns funcionários falam assim, Fernando, cara, que massa, meu, que legal. Eu venho aqui, você vem, pega na minha mão, pergunta como que você está. Não é todos os dias que a gente consegue fazer isso, porque a gente também viaja, mas às vezes quando eu estou na empresa, eu vou setor por setor. E aí, como foi seu final de semana? Tá precisando de uma coisa? Por incrível que pareça, tem coisas que a gente não enxerga. Mas existe do nosso lado coisas que a pessoa precisa de um simples aperto de mão. Falou, você é o cara, você está fazendo certo. Às vezes um elogio, ele leva a autoestima do cara, o cara produz mais, fica mais alegre, trata as pessoas melhor. Não é só dinheiro, não. Tem pessoas que precisam. Porque o dia a dia é tão rápido que a pessoa, como se diz aí, a pessoa vira só um número. E só leva bronca. É isso que eu vejo nas pessoas, sabe? Então, graças a Deus, eu falo assim, hoje eu não trabalho por salário. Eu tenho minha renda lá para viver. Mas eu gosto mesmo de cuidar de pessoas mesmo, sabe? Fernando, é muito bonito isso, porque nós estamos nesse período da quaresma, né? E nessa primeira semana da quaresma, Jesus ele diz assim, que quando você visita alguém, um doente, alguém que está preso, quando você dá um copo d'água para alguém, a comida para alguém, a roupa para alguém, é para ele que você está fazendo. Então é isso, né? Quando a gente faz com amor, a gente tem essa certeza, é para Jesus que eu estou fazendo, né? Porque Jesus está ali, está no coração do Aguinaldo, está no seu coração, está no coração de todos nós. Então quando a gente faz bem
para alguém, estamos fazendo para o próprio Cristo, né? Eu gosto dessa questão da liderança, né? Eu tive equipe também para liderar. E é como você falou, quando você pegou o seu gerente, o seu vendedor e transformou ele em gerente, ele ainda não era gerente, Isso. né? E só vira gerente quem já está como gerente dentro. Isso e aí aí. essa liderança é conquistada. Isso que você faz é da tua natureza, mas é o que você conquista sobre liderança. Isso. E isso eu costumo dizer que assim, é o fazer o a mais, né? Então, de repente, é um vendedor, mas ele poderia, de repente, olhar como que as pessoas. Ah, eu vou ser líder, mas que jeito que o líder se comporta, né? Quais são as palavras que ele falam? Ele trata a pessoa como, se tem educação, porque às vezes antigamente, né, a gente via era meio que na porrada, né? Então, você entrava na fábrica, o cara tava dando bronca, "Oh, faz isso aqui, senão. Sim. Hoje não, hoje o ser humano evoluiu demais. Hoje depende do que você falar, o cara vira as costas e vai embora. Exatamente. Não tem o que fazer. Então você Mas tem... quando você também conquista essa confiança, Nossa. essa liderança, você pode até chamar a atenção. Claro. Né? Não, eu não digo chamar atenção. Chamar atenção é importante, né? É importante até para o cara se sentir valorizado. Eu falo que antigamente até o pessoal tratava até falta de educação mesmo, Sim. né? Era o autoritarismo, né? Isso, é autoritarismo. autoritarismo. Hoje não. Hoje, graças a Deus, aí a gente sabe tratar a pessoa e a pessoa sabe porque está sendo cobrado, porque a gente só cobra de quem a gente gosta, né? Se não gostar, a gente desliga da empresa e... E pronto. Ô, Fernando, você falou já algumas vezes aqui sobre ajudar as pessoas a prosperarem também, né? Prosperar as pessoas dentro da tua equipe. E já é um pouco notório nessa tua história que isso comove você. Mas quando vira um mandamento dentro da tua empresa, uma vez que começou pequeno e você enxergou, quando isso acontece? Eu acho que já veio dentro de mim isso aí, sabe? Mas a partir do momento que a gente se olhou como indústria, porque eu tenho um sócio lá na empresa que uma vez a gente conversando, ele falou assim, nós somos uma pequena serralheria. Isso me machucou bastante. Aí eu falei, negativo, nós somos uma grande indústria. Porque aqui a gente tem profissionais capacitados, a gente tem setores específicos. E a partir disso eu fui me especializar em liderança, né? Porque assim, imagine só, um servente de pedreiro, vendedor de loja, liderar 80 pessoas. Não é difícil, não é fácil. Então, fui entender o que as pessoas precisavam. Então, vender é o que eu falei. Eu ver o que você precisa e te entregar o que você precisa, você me paga. Não estou falando em dinheiro, estou falando que você me paga em serviço, você me paga em gratidão, você me paga em várias coisas que a gente consegue trazer para dentro. Mas quando aconteceu, quando eu vi que isso aí estava no meu coração, quando eu vi que estava dando certo, eu vi que as pessoas precisavam de um rumo, a pessoa estava vivendo por viver. Na empresa, batia cartão, 6 horas ia embora, no dia voltava, não tinha propósito, né? E eu olhava para as pessoas e falava, cara, dá para você ter. Teve vezes que o cara falou assim, nossa, meu sonho era ter uma moto. Mas por que você não tem uma moto? Porque é caro, não sei o que. Cara, se é isso que você quer, se o sonho está na sua cabeça, se Deus colocou o sonho na sua cabeça, isso aí vai ser realizado. Basta você querer. Você quer. Claro, isso aí foi uma das histórias. A pessoa comprou a moto, comprou o carro. Então, assim, a partir do momento que eu vi que eu estava mostrando o caminho para as pessoas, foi isso que me tocou, né? Falou, cara, eu preciso abraçar esse time aqui e não só eu, como a equipe inteira hoje, direcionar para poder ver que é possível. Falar assim, não, ele teve sorte. Não foi sorte, foi trabalho, foi dedicação, foi empenho, né? empenho, foi força, foi parcerias, foi pessoas boas ao seu lado, né? Então é isso. E também muita fé, né? Muita fé. Muita fé. Muita fé, não pode esquecer, muita Isso. fé. Porque... Fernando, agora houve algum momento em que Deus realizou um milagre para confirmar tudo isso no seu coração? Que é isso mesmo que eu quero, né? Olha, Deus está aqui, está falando comigo agora. Houve algum momento desse milagre? Houve esse milagre, assim. Falar de empreendedorismo, a gente fala em crescimento, né? E eu acho que quem tem fé sempre busca o crescimento e alcança, né? Porque tudo que a gente faz com propósito, com um coração bom e com querendo fazer o bem,
Mesmo que a gente não saiba, mas a gente busca o certo. O que mudou minha vida foi em 2017. Eu visitei uma feira lá em São Paulo, que era a feira, como vamos falar assim, que era a Champions League dos postos de combustível. Então eu visitei, a gente conheci muitas pessoas, foi lá em São Paulo, na Expo Posto, na Expo Center Norte, quando foi, e tem Expo Center Norte e tem Expo São Paulo, na Imigrantes lá. É uma feira gigante. É o Brasil e a América Latina inteira que, de produtos para postos de combustível. É gigante, é gigante. Eu fui lá, eu me vislumbrei. Falei, cara, eu preciso estar aqui. Preciso estar aqui. Só que assim, imagine, hoje custa mais ou menos uns R$ 500 mil hoje para você expor lá. Caramba, cara. Na época eu falei assim, eu vou. Só que daí em 17 eu visitei, conheci algumas pessoas, vi como que é. E aí no ano de 2019, eu era em 2 anos só que acontece essa feira, né? Em 2019, eu vendi um carro que eu tinha e falei, eu vou comprar nem que for o menor stand. Comprei um stand de 4x4, pequenininho, de esquina assim, e fui e gastei o que eu não tinha, o que eu tinha. Aí coloquei. Lá foi assim, uma confirmação que eu estava no caminho certo. Eu fui sem dinheiro, sem nada. Faturamos aí 4 vezes em 3 dias. Faturamos 4 vezes o faturamento mensal. Um exemplo, tá? A gente faturava 100 mil por mês. Eu faturei 400 em 3 dias. Por conta da feira. Da feira. E daí eu vi, cara, o pessoal acredita em mim. Depois disso, a empresa decolou. 2017, daí eu fui. 2019 foi assim, cara, cresci muito. A empresa foi bem conhecida e eu me sentia pequeno, mas as pessoas me enxergavam grande. Isso foi muito legal para mim. Eu me sentia pequeno, mas as pessoas me enxergavam grande. Foi muito legal. Aí a gente vendeu, só que logo veio a pandemia. E eu fiquei desesperado, porque eu tinha muito dinheiro na conta dos clientes que tinham me depositado dinheiro e eu não conseguia entregar porque parou tudo, fechou. E mercadoria subindo, o aço estava R$ 5, foi para R$ 11. Verdade. Aí foi complicado. Mas por incrível que pareça, eu fechei minha fábrica uma semana. Olha. E abri de novo. E de lá para cá, só aumentando. E assim foi. Foi 2022, depois teve a feira, agora 2024 teve a feira, e esse ano vai ter a feira também, que vai ser a melhor feira de todos os tempos que eu vou fazer assim da Sulfields. Né? E já não é mais um stand de 4x4. Não, agora já é um stand de 160 metros. Já. Olha, tá vendo? A semente multiplicou, né? Isso. Aí já é um stand já do tamanho Petrobras, já sabe? Assim, grande. Ô, Fernando, tem uma coisa aqui que eu particularmente eu acho muito lindo, principalmente que nos anos que tem vindo, cada vez mais tem essa avalanche da realidade do seu trabalho ser o seu propósito, né? Hoje a gente vê muitas pessoas infelizes também na atual situação, seja por qual for o motivo, mas estou empregado, não estou empregado, ou eu sou empresário, mas eu não gostaria de ser empresário nisso. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem gente que vai te ouvir, como fazer isso acontecer? Pegar o seu trabalho, ele ser o seu propósito. Não, eu nunca imaginei que eu ia ser dono de fábrica, principalmente de um equipamento, um filtro para diesel que eu nem dominava muito, né? Mas como que eu posso dizer para você? Eu sempre fiz tudo com amor, né? Amor? Muito com amor, né? Então, a partir do momento que eu vi a entrega do outro para mim, falando, cara, obrigado, você me ajudou, é isso que eu precisava. E o nosso mercado hoje, ele está carente de atenção. Então, por exemplo, vender um equipamento hoje, se eu falar para vocês, falar filtro para diesel. Quem que compra filtro para diesel? Mas às vezes é igual uma casa. Hoje você vai contratar um pedreiro, tá difícil, né? Mas tem pedreiro que tá ganhando muito dinheiro. Por quê? O cara sabe conversar, sabe entender, ele gosta daquilo que ele fala. Então ele resolve o problema da pessoa. Mais uma vez, a gente está vendendo, está atendendo a necessidade. Eu me identifiquei e hoje eu estou realizado como empresário, eu faço o que eu gosto, eu sonho todos os dias com o meu trabalho. Bonito. Por quê? Porque às vezes eu vou atender um cliente, seja ele um dono de um posto ou uma rede de 100 postos, eu quero entender a situação. Até esses dias agora no meu Instagram,
Eu falei assim, você é dono de posto, você sabe o que você está comprando? Ou você compra só o preço? Às vezes você está comprando o preço que não vai te atender, tanto para mais quanto para menos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero atender você da melhor forma possível. O que você for comprar é o que você realmente quer usar. E as pessoas estão muito no automático, eles só olham para o preço. Então, depois, se eu tiver a oportunidade de conversar com você, que é o empresário dono de posto, eu vou te explicar certinho, sem pressa. Eu viajo para Fortaleza para atender um cliente que às vezes eu não vendo. Às vezes eu perco a venda também, não é todas que eu ganho, né? Mas quando eu ganho esse cliente, eu não ganho um cliente, eu ganho um amigo que ele vai vender para mim pro resto da vida. Sim. Então, às vezes eu viajo 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para vender, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas os que dão certo, que nem o Dissolô é uma semente. Aquela semente germina ali e dá outros frutos que é satisfatório. Se você poder resolver o problema da pessoa, não só pelo dinheiro, mas sim para atender ali e falar para ele, cara, comprei do Fernando, mas resolveu o meu problema. Então, a partir disso que eu resolvi os problemas das pessoas, se especializei na situação, eu sei o que eu estou falando. Então, o problema do combustível hoje na nossa realidade é muito sério. Então, o governo está colocando muito biodiesel no diesel para poder ficar mais barato. Então, estraga caminhão, estraga carro, bico injetor. Então, a gente protege para que isso não aconteça. Eu explico para o cliente, ó, quantos abastecimentos? Eu vendo aqui 1 milhão de litros de combustível. Quantos problemas você tem? Às vezes, quando tem que pagar um motor de 60, 70 mil reais de uma carreta aí. Mas por quê? Problema no combustível. E se eu te falar para você que eu tenho um equipamento hoje que vai isentar isso de você, se der algum problema, você vai ter o laudo que a Sulfis vai te dar que esse diesel aqui é filtrado. Então, você pode fazer outro teste aí que não é o combustível desse posto. Então, a gente garante para o dono do posto que ele não está comprando só um produto, ele está comprando uma solução que vai segurar ele ali, é um seguro para ele que não vai perder dinheiro também, sabe? Então, é muito gostoso atender as pessoas e não fazer o faz de conta, fazer o que vai dar certo mesmo, sabe? Fernando, algumas palavras mudam com certeza a nossa vida, a nossa visão, nosso entendimento das coisas, né? E você trouxe aqui para o nosso podcast 3 palavras que chamaram muito a minha atenção: disciplina, fé e constância. Você disse que vale mais do que talento, né? Isso aí. Agora, quando a gente tem essa disciplina, essa fé, esse foco, e os resultados demoram a chegar, o que a gente faz? Eu costumo dizer assim que uma grande obra, ela demora, né? Ela, por exemplo, para você fazer um prédio, você tem que fazer a base, que às vezes eu sou construtor também, né? Então, às vezes a gente está fazendo uma obra e você fala para o pedreiro, mas essa obra não vai, você está 1 ano já nesse alicerce aí, né? Mas o que eu quis dizer com isso aí, com constância, com fé, né? É que assim, a base tem que ser muito bem feita. Por quê? Às vezes você explode. Depois eu vou contar mais um episódio que aconteceu que deu um flash na minha cabeça aqui. A constância e a dedicação, a fé, a prosperidade, tudo isso que a gente busca, ela demora um tempo para quê? Para enraizar. Porque senão você acontece, imagine só, se a Sulfilters ela surgisse igual ela hoje em 6 meses. Não tinha base, né? Ia faltar sabedoria, ia faltar cultura, ia faltar muita coisa. Então, demora mesmo. Certo. Mas se você fazer um projeto muito bem feito, olhando para o futuro, sem pressa, com paciência, com muita fé, não pode desistir, tem que ter muita fé, porque hoje os empresários, a maioria, com 2 anos, eles fecham. Não sei se vocês viram a estatística aí, abrem não sei quantas milhões de empresas no Brasil, em 2 anos, 80% fecha, em 5 anos, 90% fecha, e as 10 que sobram, as que prosperam. Então, de cada 10%, as pessoas que prosperam, porque o tempo é devagar, o tempo ele é diferente de uma pessoa física. É que nem projeto, né? Você falando com o Fernando, eu vi o projeto de financiamento e de consórcio. O cara que ele não tem muito planejamento, ele vai no financiamento que é mais rápido, pega, só que ele paga muito mais caro. O cara tem um planejamento, ele vai nos consórcios que ele... Fazendo uma propaganda do Fernando aqui já. E nessa mesma pergunta, aconteceu comigo isso. Um pouquinho antes de 2019, acho que 2017, 2018 aí, um pouco antes também deu. Na época que eu fui para visitar a feira lá de São Paulo,
Nós tivemos uma sacada, nós fizemos um filtro sensacional que mudou tudo, de tudo no Brasil. Então, o que aconteceu? Explodiu. Vendemos mas muito, muito, muito. Vendemos muito mesmo, que a fábrica não tinha. A fábrica demorava 6 meses para entregar, para você ter ideia. Nossa. Mas vendeu. Só que daí não tinha base. A gente não fez o dever de casa. A gente não deixou testando, não deixou um tempo maturando. O que aconteceu? A gente ganhou muito dinheiro. Depois de 1, 2 anos, começou a dar recall, quebrar, vazar diesel, tudo. Eu tive que recolher um a um. Olha. Recolhi filtro por filtro. Vai de conta com essa pergunta que você fez para mim. Por que demora? Porque é uma semente. Espera germinar. Você joga a semente na terra, você aduba, você rega, ela dá uma folhinha, depois ela fica forte, estrutura, dá um pequeno fruto e demora. Foi isso que aconteceu comigo. Então a gente lançou um equipamento achando que já sabia de tudo no mercado, lançou, vendeu muito, que era a revolução do mercado mesmo, e começou a dar problema em todos. 100% deu problema. 100%? 100%. Porque era erro de projeto. Então, uns demoravam 2 meses, outros demoravam 1 ano, mas ia dar problema. Não que todos deu problema. O que aconteceu? Eu antecipei. Eu fui fazendo recall em todos. Então, eu tinha a lista de quem eu tinha vendido ali e mandava os meus engenheiros e o pessoal que arruma, né? Os assistentes ali, falou, troca correia, motor, bomba, troca tudo. E hoje todos funcionando, 100%. Perdemos um pouco de dinheiro, mas o nome Sulfiltros ficou forte. E graças a Deus deu tudo certo. É por isso que não é rápido, demora. Porque o que vai rápido, ele também acaba rápido, né? Acaba rápido. É aquilo, tudo que nasce grande é monstro, né? Às vezes é um monstro que a gente está querendo criar ou talvez está querendo alcançar, né? Mas de fato é um monstro que depois vem o resultado, né? Quando você cita aí, que quando você não desiste, a vida muda, né? Esse é um detalhe, porque se você fez esse produto e ele explodiu, você poderia ter desistido dali naquele momento, fazer de outras formas. Esse é um momento dramático dentro da empresa ali ou não? Quando acontece isso? Isso porque... termos... Isso porque, assim, em termos financeiros, foi a ruína. Porque imagine você estar 6 anos certinho, redondinho, bonitinho, organizando. Aí, de repente, você vê seu caixa e tudo para arrumar o que já foi feito. E outra, tive que ir para o banco, tive que emprestar dinheiro do banco. Porque, imagine, se eu não me engano, foi 280 e poucos equipamentos. Então, era 280 postos de combustíveis. Para você ter uma ideia. Existe no Brasil em torno de 45 mil postos. Nesses 45 mil postos, a gente está 20 e poucos mil. Já estamos dentro de 20 e poucos mil postos, né? Algum equipamento da Sulfiltro, né? E nesse 1 ano aí, 1 ano e pouquinho, foi em torno de 280 postos que eu tive que. E é caro. Mais de 1%. Porque a logística, assim, imagina, estragou lá em Roraima. Nossa. Estragou em Manaus, estragou Rio Grande do Sul, estragou. Às vezes que estava aqui perto aqui era até bom, porque esse cara tá aqui pertinho, vamos arrumar logo. Imagine, para você mandar você mandar um profissional lá em Manaus, você manda é muito caro. E frete de volta? Frete você devolvia o produto arrumado? Às vezes que dava para arrumar no local, a gente arrumava no local, mas tinha cliente que falou, não, eu quero que troque. Quero que troca. Você tem que trocar. Fazer o quê? Porque a marca estava vindo muito forte. Nesse momento, deu vontade de desistir. Deu vontade de falar, cara, eu não vou tirar meu dinheiro do meu bolso, vou parar com isso aqui, o cara me processa. Chegou a pensar nisso, né? Mas, graças a Deus, a gente tinha um propósito, falar, vamos arrumar. Teve uma lucidez. Dando lucidez, falou, não, o que é certo é certo. A gente até agora trabalhou certo, vamos fazer o certo. E deu certo. A gente arrumou um por um. Até hoje, os clientes dão risada. Falou, você lembra aquele dia que você me pagou 20 mil reais de combustível aqui? Falei, então eu tenho crédito aí. Mas você sabe que dentro do mundo comercial, né? Poxa vida, essa relação de que quando você tem um problema com o teu cliente, é a hora que se fideliza. Claro. Porque é diante da tua atitude. Com certeza. Isso aí desde que quando venda é venda. Isso. Teve um problema, é a hora que ele fala assim, agora, esse cara vai resolver o problema. Quando você não resolve... Teve problema aí que o pessoal falou, eles não vão resolver não, porque era muito grande. Problema de 100, 150 mil reais aí que, às vezes, cara, deixa o cara ir para a justiça. Muitos deixam o cara, entendeu? É mais barato, né?
Mas assim, a confiança era tanta que a gente ia reconquistar de novo esse cliente, que teve cliente que eu troquei o equipamento, ele trocou de todos os postos. Às vezes o cara tem 20 postos. Cara, vou comprar com você porque não é só o equipamento, é o que você fez depois disso, né? A venda é simples. Agora, depois da venda que é o... Fernando, muitos jovens, e a gente às vezes também de mais idade, né? Somos jovens há mais tempo, né? Às vezes a gente não se sente pronto para aquele determinado desafio, né? E você trouxe para nós também aqui a seguinte frase: origem não define destino. Isso né? aí. E isso pode ajudar nesse Pode. momento que a pessoa às vezes fala, pô, não estou preparado, não estou pronto, né? Sim, sim. Mas o que eu quis dizer com isso aí? A gente sempre, eu acabei de falar para vocês um pouquinho antes aqui do podcast, que o pessoal fala, Fernando, mas quem que é seu pai? Quem que é seus familiares? Que eu não lembro de vocês. Então, eu quis dizer nesse ponto que a origem não define o destino. Por quê? Da onde você veio não importa. Importa onde você quer chegar. Então, você jovem que quer empreender, mesmo que hoje você não tenha nada, se você tiver muita fé, força de vontade e coragem de trabalhar e vontade de vencer, você já tem 99%. Esse 1% Deus vai te dar. Então é isso que eu falo. Eu vim de uma família muito humilde, não tinha nem os meus maiores sonhos, né? Melhores sonhos. Eu nunca imaginaria que eu ia chegar onde eu cheguei, né? E espero chegar muito mais ainda. Mas então é isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. Não importa de onde você saiu, importa onde você quer chegar, né? Fernando, você disse ainda há pouco que você tem que ter força de vontade. Queria que você trouxesse novamente isso pra gente, porque às vezes a pessoa acha que tudo é fácil, né? Mas o que a pessoa tem que fazer? Quais são esses elementos que um jovem que quer empreender precisa ter para conseguir vencer na vida? Tem que trabalhar, você tem que trabalhar ao contrário do mundo. Por quê? Um jovem hoje, né? Hoje, você com 17, 18, 19 anos, você quer tirar a carteira, quer comprar sua moto, né? Então, esse tempo que eu falo para você, que é o tempo de alicerce mesmo, é um tempo perigoso. Porque é o tempo onde que é gostoso você sair, você arrumar uma namorada, você gastar dinheiro. É gostoso. Só que se você tiver vontade de crescer, fazer diferente das outras pessoas, você tem que fazer caminho diferente para chegar em lugares diferentes. Se você fazer igual todo mundo, o CLT, ele trabalha, vai embora, vai com as meninas, sai, aí você vai ser igual. O que eu sempre fiz? Eu tive a oportunidade de casar muito cedo, então eu casei, o que eu ganhava era para minha família. Então, força de vontade eu tinha muito. Eu queria ser o diferente da família, queria ser o que mais dava do que recebia, né? Então, eu falo para o jovem assim, faça diferente. Escute seu pai e sua mãe, né? Trabalhe firme, faça mais do que foi pedido para você. O que eu posso dizer assim é isso aí. Da onde você saiu não importa. Se você tiver muita força de vontade, fé e dedicação, vai embora. A pessoa pode ser mais talentosa que for. Se ela não tiver dedicação, ela não chega a lugar nenhum. Não mesmo. Ô, Fernando, essa tua vontade, né? Novamente eu falo aqui de querer fazer o teu time, a tua equipe prosperar junto com a empresa, junto com você. Você escuta isso nos bastidores, que eles compram essa ideia, que eles entendem tudo isso? Escuto. Até às vezes assim, se parece, como que eu posso dizer, parece que simples para mim, sabe? Então assim, eu escuto, né? Eu recebo mensagem aqui no meu feed, alguns feedback que eu dou pro pessoal, né? Muito obrigado pelaquela palavra que você me deu, isso fez muita diferença na minha vida. Isso mexe bastante comigo, porque assim, é de graça. É de graça. Então eu escuto mesmo. O meu time, eu posso dizer, eles querem trabalhar comigo. Eles querem trabalhar comigo. Não é questão de dinheiro, não, gente. É questão de você vai ter que trabalhar. Então, por que não trabalhar num lugar que você gosta, que te acolhe, uma pessoa que dá a oportunidade para você crescer? Mais uma vez eu digo, se você tiver força de vontade, você pode entrar como um faxineiro.
mas você pode sair como um diretor de empresa. Bacana. Né? Bacana. E diante disso, Fernando, que você acabou de dizer, você é um cara que gosta de gerar oportunidade para as pessoas, né? Sim. Tem alguma história de alguém que você deu essa oportunidade, deu certo e você poderia compartilhar isso com a gente? Tem também. Isso aí até arrepiou agora. Que Eu legal. tenho, numa oportunidade, foi em 2015, eu montei a minha primeira empresa lá, né, lá no Nobre. Foi uma empresa bem pequenininha, foi essa que foi a semente, né? E eu sempre fui um cara meio detalhista, assim, porque eu gosto de tudo arrumado. Se você for na minha empresa, você vai ver que lá que, por ser uma metalúrgica, mas você vai falar, cara, isso aqui é muito arrumado, né? Eu gosto, porque é gostoso você chegar num ambiente muito arrumado, né? Aí, numa oportunidade eu peguei e fui montar um portão. Portão lá na empresa. Eu queria, portão, tem que descer do carro, tá chovendo, vou colocar um portão eletrônico. Aí liguei para um, liguei para outro, me indicaram um rapaz. Ó, liga para esse aqui, esse cara aqui, ele instala portão. Liguei para esse rapaz, ele chegou na empresa, instalou o portão e falou assim para mim, viu? Cara, arruma um serviço para mim aí. O nome dele é Thiago. E em 2015, ele era moleque, 22 anos, 23 anos. Eu falei, mas o que você faz? Ele falou, faça o que você quiser. Olha, Essa é a resposta boa. Faço, barrer o varro, carpir o carpo, faça o que você quiser. Então tá bom, então pode vir amanhã. poxa. Aí ele veio, né? Na empresa eu tinha uma mesa de madeira e com um notebook só. Ali era o meu financeiro, minha vendas, minha contabilidade, meu tudo ali. E na época um pouco de dinheiro e a gente não tinha condições de comprar outro computador. Só que eu tinha uma lista de cliente, né? Eu tinha uma lista de cliente que era muito cliente, eu não conseguia dar conta. E às vezes ele chegou no outro dia, eu falei, mas o que você sabe fazer? Ele falou, cara, eu sou novo, o que você falar para eu preciso trabalhar. Certo. Então tá bom. Então essa semana você vai ficar me olhando, senta aqui do meu lado, vai ficar me olhando. Legal. Aí eu coloquei o notebook, falei, ó, isso aqui é o sistema, ó. Esse fulano de tal, eu vou ligar para ele, presta atenção. Ô, tudo bem? E aí, aqui é o Fernando da Sulfields, como você está? Ô, tô te ligando aqui, aquele equipamento que você precisava, como que tá? Já comprou? Ô, Fernando, eu tô precisando comprar mesmo, cara. Como que você faz? Aí negociando, né? Aí ficou uma semana. Aí nessa semana, algumas pessoas me ligaram e falaram assim, meu, você tá louco, dá trabalho pra esse moleque é um... Não, esse moleque aí não dá não, esse moleque é pingaiada, e esse moleque dá só trabalho, não. Eu não sei porquê, veio uma coisa no meu coração, deixa ele aí, pode deixar ele aí. Por incrível que pareça, hoje ele tá comigo até hoje, é um dos melhores vendedores, ele casou, comprou casa, tem caminhonete, é um cara sensacional, é meu parceiro até hoje, tá lá comigo até hoje. Então é um cara assim que eu olhei e já acreditei, e ninguém acreditava. Até ele, hoje ele me chama, ele brincando, né? Ele me chamou de pai, né? Falou, pai, obrigado. Ele só morou com a mãe e com a avó, não tem pai, Não né? tem a figura paterna. Não tem a figura paterna. Foi você. Ele me respeita muito, é um cara sensacional. É um cara que, se eu falar para ele, a qualquer momento, vamos em tal lugar, vai. O cara, hora. então é um cara muito gente boa, amigo, que eu considero assim, foi um achado mesmo, sabe? Foi muito legal. Como pai, Fernando? O Fernando também é pai, né? Pai de pai gêmeos, também. mais um filho, né? Qual que é o maior ensinamento aí para os seus filhos que você deixou e está deixando ainda sobre fé e sobre trabalho? Eu tenho 3 filhos, né? 2 que moram comigo e um que mora com a mãe dele. O ensinamento foi mais o exemplo mesmo, né? O exemplo, eu acho que ele arrasta, né? Então, o exemplo que eu deixo é sempre tratar bem as pessoas, sempre ser honesto, ter caráter e não querer nada que não fosse seu. Então, e dar tudo aquilo que você tem. E os meus filhos são maravilhosos. Eu acredito sim, se o mundo tivesse os meus filhos, seria outro mundo, né? Bonito. Então a minha filha é empreendedora também, a Cauane, um beijo, Cauane. O Cauã também. E o Juan. O Juan, ele trabalha comigo lá na indústria, né? Mas a Cauane, ela está formando agora, se formou agora em nutrição, quer ser nutricionista, já tem a loja de suplemento ali ao lado da Bronx. O Cauã trabalha na Plaenge lá como arquiteto. E o Juan trabalha comigo ali na indústria, né? Então, assim,
O que eu deixei para ele mesmo é que fazer o bem sempre dá certo, mesmo que demore. O bem sempre vence. Sempre, Isso aí. sempre. Ô, Fernando, eu queria te fazer uma pergunta para que você pudesse responder ela na sua pessoa física, o ser humano, né? Fernando, como pai de família, enfim, e também da pessoa jurídica, da tua empresa. Fala um sonho ousado que você tem para sua pessoa física, um sonho do Fernando e um sonho ousado que você tem lá para a Sulfiltros. Olha, é bastante. Conta um para nós. O sonho como pessoa física, eu já realizei muitos, tá? Eu já realizei bastantes, né? Um foi dar uma casa para minha mãe, né? Isso é uma coisa que eu tinha para mim, sabe? Então, graças a Deus eu consegui. Minha mãe hoje, nossa, é pessoa assim de caráter. Nossa, minha mãe, se vocês puderem ter a oportunidade de conhecer, acho que uma pessoa que tem uma mãe já sai na frente, né? Sim, Uma mãe sim. parceira, assim. Uma casa para minha mãe, né? Estudar meus filhos, né? Fez faculdade, né? Ter uma família, né? A família que convive ali, todo mundo. Esse é meu sonho, né? Manter a família, né? Manter a família. Bens materiais eu já consegui muito, assim, que eu nem imaginava, né? Comprar o carro casa. que queria, Isso aí. construir uma casa do jeito que você Já. queria. E eu costumo dizer, esses dias vendi uma caminhonete e falei assim pro meu cunhado, cara, que carro que eu vou comprar? Ele falou assim para mim, eu queria estar nessa situação. Qual carro eu quero? Qual carro eu quero? Isso, porque eu não tenho muito esse vislumbre aí não tem muito, não tem eu quero, não quero, não tem, isso aí. A gente Mas e para a gosta. empresa? Quais são os sonhos da A empresa, os sonhos porque já envolve mais pessoas, né? Então os sonhos são maiores, né? A empresa, o nosso sonho agora eu realizei agora, fiz as primeiras importações, né, da China e alguns produtos que a gente viu que tinha uma lacuna no mercado e a gente tinha a oportunidade de atender. Como que fala? Poder fazer essas importações, né? O sonho nosso agora é atingir a América Latina e os países aqui da América do Sul, né? Já estamos entrando, até a meta nossa é 2028, tá atendendo Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, esses países aí que alguns a gente já tem algumas pequenas vendas, né? Então é um sonho que a empresa seja maior, possa atender mais lugares e ter mais pessoas trabalhando, mais pessoas envolvidas, que ela seja reconhecidas aí, reconhecida. Nacional a gente é bem reconhecido. Falou em equipamento de filtro, de posto de combustível, todo mundo já vai, alguém já vai saber que é Sulfiltros. Certo. A gente tem alguns concorrentes aí no mercado, mas a Sulfiltros, ela não ganha todas, mas ela está em todas, né? Então, o nosso sonho agora é atingir a América do Sul. Internacionalizar o negócio. Show de bola. Ô, Fernando, e a correria, eu imagino, né? Você é empresário, pai, influenciador também, né? Estamos aprendendo. Então, a correria disso tudo. Mas como que você concilia tudo isso e você consegue também conciliar para ter uma qualidade naquilo que você gosta de fazer, no seu lazer, né? Como é que você organiza esse seu tempo? O principal que eu acredito é confiar nas pessoas. Confiar nas pessoas é você delegar algumas coisas, né? Então, ou seja, é que nem eu te falei, no começo tudo era lindo, tudo era na minha mão, tudo era fácil, né? Mas a partir do momento que começa a ter uma amplitude, a gente precisa confiar nas pessoas, mas nas pessoas certas, né? Então, hoje eu consigo, graças a Deus, temos um time maravilhoso na Sulfiltros. Fizemos uma estrutura, estamos com uma cultura muito certa, assim, para poder evoluir. Então, hoje eu quero dizer assim, hoje eu sou empresário. Antigamente eu era o melhor funcionário da Sulfiltros, né? Hoje, então, a gente costuma delegar algumas coisas para encaixar, fazer uma agenda para poder encaixar tanto na empresa quanto na parte pessoal, qualidade de vida e lazer também, né? Porque o importante é você ter a vida da pessoa física também, para cuidar da família, dos seus negócios, né? E algumas coisas eu tenho fora da Sulfiltros também, né? Então tem que dar tempo. Tem que dar. Tem que dar tempo. Fernando, 43 anos, né? 43. Se pegasse uma máquina do tempo
voltasse lá em algum determinado momento da sua vida que você julga ser importante, teria algum conselho que esse Fernando de hoje, maduro, com sucesso, falaria para aquele Fernando que estava começando em qual seja a carreira? Se eu pudesse ter essa máquina do tempo, eu voltaria lá para meus 15 anos. Olha, Eu voltaria lá para os 15 anos, porque foi na época que deu o estralo na minha cabeça, eu vi que eu tinha que ser homem naquela época, né? Foi a época que meu pai e minha mãe se separou, né? E eu precisava ser o braço forte da família ali, né? Eu falaria assim para ele, ó, tenha mais força. Tenha mais força que você é forte, mas você aguenta mais. Se você acha que você é forte, você tem mais 40% que você pode. Por quê? Os caminhos seriam mais fáceis, né? Claro que tudo é uma construção, né? Então, vamos dizer, com 15 anos eu amadureci muito rápido, mas eu falaria, ó, foca nos estudos, que eu vim estudar depois de casado, que eu casei com 20 anos, né? Então, eu me formei depois de casado. Então, você tem que trabalhar, mas você tem que estudar também. Então, acho que eu anteciparia algumas coisas que só agora veio acontecendo, né? Então, eu daria um conselho pro meu menino de 15 anos lá, para falar, ó, você tá certo, você tem um coração bom, mas foca mais nos estudos, nos seus objetivos, para ter menos tempos para você alcançar esse objetivo, né? seria um conselho de pai, né? É um conselho de pai, né? É isso aí. Interessante essa. Interessante, muito legal. Ô, Fernando, nós temos também o livro de Jó, né, que é muito lindo esse livro, eu Já gosto li bastante. algumas coisas. É isso. Ele perdeu tudo que tinha, né? Talvez foi o momento mais doloroso da vida dele, né? Perder, por exemplo, os filhos, né? Você teve algum momento que você pode dizer para nós foi o momento mais difícil, mais doloroso da sua vida? E esse momento, para quem está acompanhando também aí a gente, com certeza pode acender essa chama de esperança no coração dessas pessoas, né? Qual que foi esse momento e aquilo que você gostaria de falar também a partir desse momento para quem está nos acompanhando? É uma coisa que eu quase não falo para ninguém, mas eu vou abrir aqui um pouco. Foi nos meus entre 13 e 14 anos, um pouquinho antes de eu ir para Curitiba. Meu pai separado da minha mãe ali, né? Eu tinha um irmão mais velho que também já tinha casado, tinha ido embora. E tinha mais dois irmãos pequenos, né? Franciele e Flávio. E eu era um 14, 15 anos, era o mais velho ali, entre eles ali, né? Tinha o Fabrício, mas ele já ele já tinha a vida dele também. E minha mãe passou muita dificuldade, sabe? Uma dificuldade assim financeira mesmo e dificuldade de precisar pedir ajuda. O momento que mais marcou minha vida, assim, foi na época que a gente ou pagava aluguel ou comprava comida. Nossa. Então, a minha mãe optou por comprar comida, né? Porque Claro. não tinha como. Acho que era a opção de qualquer mãe, né? Sim. E minha mãe sozinha, e meus irmãos pequenos, e eu trabalhando de ajudante, de pedreiro, mas eu era muito pequena, ninguém dava muito serviço, enfim. Aí foi a época que nós tivemos que sair da casa, né? Porque ou saía ou despejava e não tinha para onde ir. Então, naquele momento, alguma coisa veio na minha cabeça, eu pedi ajuda para um amigo, ele falou, Fernando, deixa você uma semana aqui. Tinha uma Família casa. toda. Eu, minha mãe e dois irmãos, né? E isso daí a gente consegui. Aí conversei na imobiliária, um moleque novo e tal, e minha mãe era muito conhecida, minha mãe é Dona Cleusa, cozinheira, muito conhecida aqui na cidade, e arrumamos uma casa para morar. A partir daquele dia eu falei para minha mãe, mãe, a partir de hoje a senhora não passa dificuldade mais, nem que eu tiver que trabalhar de noite. Eu tinha 14 para 15 anos, Olha. e só que uma vontade de vencer. Tem muita coisa que eu fiz aí, às vezes eu falo pro pessoal, eu falo, cara, você tem 80 anos, né? Pois é. Mas Você amadureceu mais cedo, rápido, né? Rápido. Mas foi uma coisa que marcou, assim, que isso aí foi o alicerce, a base. Ali foi o fundo do poço, falar assim, cara, eu consigo vencer. Porque depois disso eu consegui melhorar toda a minha vida, então vai ser muito difícil alguma coisa me parar, né? Fico pensando também, 14 anos você tinha, quando você teve essa coragem, Essa né? responsabilidade. Poxa vida, a gente vê hoje a questão da juventude, né? Talvez falta isso, né, Fernando? Esse desejo,
assumir para si também as responsabilidades, né? Porque às vezes hoje o pai e a mãe dá tudo pro filho, né? E acaba também não deixando o filho amadurecer também. Você acha que é certo essa? Hoje eu costumo dizer que tá muito fácil, né? Muito Tá fácil. muito fácil. A gente, esses dias eu ouvi uma palavra que dizia assim, você não tá ajudando a pessoa, você tá tirando a oportunidade dele crescer. Por exemplo, eu quero um iPhone, quero um iPhone. Cara, você dá o iPhone para a pessoa, não tem valor. Não tem. A pessoa não tem responsabilidade, ele não vai cuidar, ele não Quero. vai fazer nada. Então, fala, ó, eu te dou a possibilidade de ter um iPhone. O que você tem que fazer? Quantos anos você tem? 13 anos? Arruma seu quarto, lava o banheiro, ajuda sua mãe, vai no mercado comprar as coisas para sua mãe, arruma o quintal. Cara, eu vou te dar R$ 100 por semana, não é? Agora você vai lá dar um presente de 10, 8 mil reais. Você está estragando a possibilidade dele querer, porque ele vai querer o quê? Se ele está tendo de graça o negócio, É muito fácil, né? ele não vai. Você tem que. Hoje existe pessoas que fazem isso com os filhos, levam os filhos para trabalhar junto. Sim. Eu tenho alguns funcionários que construindo casa, ele leva o filho junto, pô, filho, é isso aqui. Então, dá o dinheirinho dele no final do dia, né? Porque não compra tudo de graça. Dá comida e sustenta ele ali, mas ficar comprando PlayStation, notebook, celular, tudo que ele quer, daí ele perde a vontade de conquista, né? Então, veio de graça, por que ele vai trabalhar? Então, acho que nós mesmos, pais, que deu uma estragada na nossa juventude certeza. aí. Com certeza. Então, Verdade, verdade. isso aí. Nós temos que nos reconhecer sobre isso. Isso. Né, Adilson? Exatamente. Porque, de fato, você até comentou, né? Você quer deixar o teu legado, você está mostrando para os teus filhos o que é o Sim, trabalho, sim. o que é a fé. Mas nós sofremos um pouco mais do que eles. E que bom, tá tudo certo. Claro. Né? Tá tudo certo. Mas a juventude como um todo, ela tá cada vez menos dando valor naquilo que não é essencial. Isso. Aquilo que é essencial, ela não dá valor. Aí aquilo que tanto faz, ela deixa de praticar a bondade, etc. Tem toda a razão. Você é um cara que dá pra ver na tua personalidade que você é um cara humilde. Sim. Que você é um cara que, né, contou aí que arrepiou porque lembrou do teu funcionário. Isso é muito bonito da tua parte. E também é um cara que tem já muitas bênçãos que Sim. aconteceram ao longo da tua vida. Sim, Uma sim. história bacana, bonita. E a Luciana Primo, que foi uma das nossas convidadas aqui, ela falou uma coisa interessante, que na área da espiritualidade, aí ela parece que está sempre devendo, né? Está sempre devendo para Deus, diante daquilo tudo que a gente recebe. Sim, sim. Como que a gente consegue aqui bater um papo para as pessoas também entenderem e edificá-las? Como que a gente consegue ser sempre grato, com humildade para Deus, para aquilo que Ele nos dá? Essa pergunta é uma pergunta bem forte, né? Então, cara, eu acho assim que eu nunca eu nunca reclamei, né? Então, eu trabalhei de servente de pedreiro, eu dava risada, porque era aquilo que eu gostava de fazer naquela hora. Então, assim, eu sempre agradeço a Deus. Eu, de verdade mesmo, eu nunca fiquei irado com Deus, porque já aconteceu várias coisas ruins na minha vida, mas eu usava sempre como trampolim. Eu costumo dizer assim que depois do ruim vem o bom, né? O ruim também termina, né? Então E passa. assim, o ruim depois do ruim vem o bom. Então, como ter fé e poder prosperar sempre, mesmo nas dificuldades, né? É saber que existe um Deus que olha pra gente, que é o nosso bem, que a vida é um plantio, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente vai estar passando por dificuldades, às vezes você pede amor, Deus te dá uma coisa para você ver o que é o amor, então ele não vai te dar o amor, ele vai dar a possibilidade de você amar, né? Então, você pede força, Deus te dá uma dificuldade para você ser forte, né? Então, o que você pede para Deus, ele faz você verdadeiramente sentir. Você pediu força, ele vai te dar força, só que ele vai te dar uma dificuldade para deixar você forte. Exato. Então é isso que eu penso. Então, assim, eu acredito muito em Deus. E o que a gente mais escuta aí
coisas boas, né, meu? Você tem que se moldar sobre pessoas boas, se espelhar em pessoas boas, né? Eu acredito muito em pessoas também que transmite coisas boas, né? Então eu se rodeio de muitas pessoas boas, né? Eu quero Praticar gratidão, né? isso. Vira uma coisa, uma mão que eu sou grato a você, você será grato a mim. Isso, Né? eu Eu vejo acredito que isso muito na tua nisso. Eu empresa. acredito muito nisso ainda. Eu acredito no poder da palavra, né? Eu acredito na reciprocidade. Se você fazer o bem para a pessoa, ela pode te devolver com o mal. Mas é que nem eu sempre digo, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então e mata qualquer coisa. Eu costumo dizer para o meu sócio lá, ele fala, cara, no trânsito o cara fez isso aqui para mim, Edmundo. Esquece, cara. Você vai brigar com o cara pode sair, pode dar uma porrada, pode fazer isso, você pode se machucar, cara. O cara agradece, muito obrigado, desculpa qualquer coisa aí, vai segue em embora. frente. Isso é porque eu falo para pessoa, você só faz força para aquilo que dá certo. Imagina, você vai sair vai ter que brigar com o cara assim na porrada e para quê? Então é isso, tirar da cabeça querer ganhar a qualquer custo, né? Às vezes tem que saber perder também, né? Perder, às vezes, uma derrota não quer dizer que você perdeu. É uma preparação, né? Eu assisti agora nas Olimpíadas, aí não sei o que, um atleta que ele era um super atleta, ele estava liderando a prova, era triatlon, né? Ele estava liderando a prova muito, muito na frente do segundo. O segundo era um espanhol. E acho não sei se você viu também. Sim. Aí o primeiro colocado errou o caminho. E o espanhol alcançou ele e ia ficar em primeiro, porque ele errou o caminho. Só que o cara era muito melhor que ele. Aí sabe o que ele fez? Ele parou na linha de chegada e esperou o cara. Eu não vi Foi isso. muito legal. O mérito é seu. Eu não seria digno desse primeiro lugar porque eu não sou o primeiro. Eu posso ser primeiro ano que vem quando eu treinar mais, mas hoje é você. Então, você é o primeiro. Foi muito legal. Isso que a gente vê que o mundo ainda tem pessoas jeito boas. ainda. Isso aí. Eu não sabia Não dessa tem Tem jeito. pessoas É boas. muito legal. Ô, Fernando, para quem busca um propósito na vida, mas ainda se sente preso às suas origens, né? Poxa, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, porque eu fiz isso lá atrás, por isso que não está dando certo, né? O que você falaria? Né? Qual a mensagem, a orientação que você, como pai, como empreendedor, como homem de Deus, como influenciador, né, poderia trazer para essa pessoa? A primeira palavra eu diria assim: conheça pessoas que deram certo já. Busquem pessoas que você conheceu em algum momento, ou você tem pessoas que conhecem essa pessoa e tenta se aproximar. Tenta pessoas que deu certo próximo da sua casa, ou próximo da sua empresa, ou conversa, se você puder, faz um network, saia da zona de conforto, procure coisas diferentes, vá para outra cidade, viajem, junte um dinheirinho, pega nem que for de ônibus, vá para Curitiba, vá para São Paulo, vai para uma feira que você não tem conhecimento, conheça pessoas que também já chegaram lá, porque a maioria das pessoas não nasceu em berço de ouro. Não. A maioria dos empresários foi pessoas que lutaram para chegar até ali. Tem razão. Herdeiros, eles não continuam. Agora, que nem o menino da CIMED lá, o João Adib. João Adib, ele já levou o filho dele junto, que ele falou que ele não é herdeiro, ele é sócio. Ele trabalha junto, ele é parceiro. Porque a parte societária é diferente, tem toda a responsabilidade. Agora, herdeiro é gastar o dinheiro. Então, busque essas pessoas que já deram certo e se espelhe nela. Boa, muito bom. Muito boa mesmo. Ótimo. Muito conselho. boa história, muito a forma como você fez o raciocínio para um empreendedor novo, etc. Realmente estar em mesas que a qual ele não frequenta hoje. Isso. Muito se fala nesse mundo do empreendedorismo de você ser, na mesa, a pessoa que menos sabe. Né? Com Sinal certeza. que você está aprendendo alguma Claro. coisa. E é justamente isso. Fernando, chegamos na pergunta final desse papo maravilhoso da tua história, que é muito bacana mesmo, história de vencedor
nato, Obrigado, né, obrigado. de empreendedor e amadurecer aos 14, 15 anos, Poxa toda essa história. Dar de presente uma casa para uma mãe, eu Sim, acho sim. isso sublime, algo fora do contexto, Sim, não é sim. para qualquer um conseguir Sim, fazer isso. E se você pudesse, então, nessa minha última pergunta, definir em uma palavra ou uma frase a sua vida, como seria? Uma palavra é gratidão, né? Gratidão a Deus. Uma palavra, uma frase, eu diria assim, gente. Tenha fé, tenha foco, esperança, que uma hora ou outra vai ser sua hora, né? Então, se não tenha pressa, faça com muito amor, muito carinho. Se for aquilo para ser seu mesmo, vai ser seu. Então, plante o bem e colhe o bem. Amém, Amém, amém. Obrigado. amém. Agora vamos lá. Tá na hora de você falar onde que é a Sulfiltros, o que, que Sim. você faz, qual é o Instagram, rede Sim, social, sim. onde está localizada. Então, para quem já me conheceu, né, meu nome é Fernando Garcia. Eu sou diretor comercial ali da empresa Sulfiltros, que fica localizada ali na Avenida Itamaraty, número 1600. Uma empresa toda verde ali. Quem passar pela Presidente Vargas, ele vai enxergar ali todo iluminado. Palmeirense. Não Quase, é né? palmeirense não, mas é verde. É verde ali. Estamos ali, então hoje eu lidero uma equipe ali de 80 pessoas, né? Entre elas líder de setor, encarregados, pessoas já capacitadas para poder fazer todo tipo de atendimento. Atendemos o Brasil inteiro e alguns países aqui, Paraguai, Argentina, Uruguai. Já atendemos algumas coisas no Chile também, né? Temos muita força lá para o Nordeste, né? Vendemos muito ali. A Sulfiltros, para quem não conhece, depois pode conhecer lá no Instagram, é @sulfiltros_. E o meu Instagram é @Ferdinando Garcia. A Sulfiltros ela não fabrica só equipamento filtro. A gente começou com um sonho que era sulfiltros para filtros mesmo. Hoje a gente fabrica tanques para armazenamentos, material ecológico, toda a linha periférica, subterrânea que vai num posto. Fabricamos todos os projetos especiais, atendemos transportadora, TRR, usina, atendemos aí uma vasta, um ramo vasto aí para tudo que for abastecimento e armazenamento, a Sulfiltros tem como fazer, tem como te ajudar. Obrigado pela tua presença, Obrigado a tá? vocês. Por ter aceito esse convite. Foi gratificante recebê-lo aqui. Deus abençoe, Fernando. Muito obrigado mais uma vez por ter trazido para a gente aqui a sua vida, né? Aberto o livro da sua vida, né? Enquanto você falava, nós temos aqui o livro do Eclesiastes, capítulo 2, que diz assim: tudo o que te acontecer, aceita. Porque no fogo que se prova o ouro, tem confiança em Deus e Ele virá em tua ajuda. Amém. Então é isso. Deus te Obrigado. abençoe, muito obrigado. E a você que nos acompanhou também, não deixe de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, encaminhar também, se fez sentido para você esse nosso bate-papo, encaminhe aí para os seus contatos. E no próximo episódio, queremos você e mais um. Convide mais uma pessoa para estar com a gente no próximo Plano Mestre. O Plano Mestre, Deus é o gestor do seu negócio.